Boa noite a todos, mais um podcast, mais um momento aqui especial, juntos, entre irmãos, e que privilégio, gente. Vocês pensavam que a gente não ia ter? Estamos aqui firme e forte com o nosso projeto de construir o legado da nossa igreja. E esse mês, nesse podcast, nós estamos aqui com o nosso querido irmão Renan Faraon. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, uma boa noite a todos que nos assistem. E para mim é uma honra fazer parte desse projeto, como você falou, e compartilhar um pouco da história, ter um bate-papo aqui amistoso. Vai ser muito bom. Seja muito bem-vindo. O legal desse nosso projeto é que muitos não conhecem as histórias, né? E hoje a gente vê que o Renan é professor de escola bíblica dominical dos adultos, substitui sempre a Luciana Martins. Também faz parte da equipe de louvor, e aí a gente fica, né? Mas de onde veio, de onde vem, para onde vai, né? Que bom ter aqui você conosco, a gente que está aí, rapidamente vamos estar comemorando 1 ano de igreja, né? E nós vamos contar um pouquinho dessa história. Gente, sejam bem-vindos e espero que esse bate-papo seja edificante para a vida de vocês. Renan, para a gente começar, conta um pouquinho da tua história, né? Nasceu aonde? Berço cristão? Conta um pouco para a gente. Certo. Eu me chamo Renan. Sim, graças a Deus eu tive essa sorte, essa bênção de nascer já numa casa cristã, né? Meus pais já eram evangélicos já há algum tempo. E eu sou mais novo de 4 filhos, todos homens. Uau! E com uma diferença pequena de idade, né? Então uma escadinha. Foi uma escadinha de 4 filhos homens, eu sou mais novo. E crescemos na igreja, graças a Deus. Crescemos com essa, vamos dizer assim, com esse costume, não só da igreja em si, mas esse costume de estar presente na EBD. Sim. Eu fui criado com a ideia de EBD. Hoje em dia eu vejo algumas igrejas que não têm, eu acho um pouco estranho, às vezes, né? me acostumar com essa ideia, né? Também acho. Porque, assim, eu venho desse background, né? De ter EBD, de estar presente, de, enfim, tentar participar, responder as perguntas, né? Participar dessa linha. Né? Exato. Quando eu dividia, né? Juniores, adolescentes, etc. Então, eu participei disso tudo. Que bênção. E nasci em Belém e morei em Belém até Isso, Belém do Pará. Falo 2, 3. Chiando. Então, quando eu tinha... com 25 anos, eu me casei com a Laís e viemos morar em Tucuruí por conta de um concurso público que eu passei, né? E a gente veio morar para cá. Então, eu morei em Belém até os 25 anos. No caso, como tu nasceste, né, em berço cristão, geralmente a gente tem essa lembrança, né? Que a gente fala, filho de crente, crente não é, né? Sempre tem esse encontro pessoal, e é necessário, né? De cada um. Tu não tem essa lembrança do teu, quando eu preciso de perdão? Exato. A lembrança fica um pouco vaga, às vezes um pouco misturada, por ser um processo, e um processo que aconteceu na infância. Leve. Né? Mas eu lembro de forma assim, um pouco mais concreta em culto doméstico, em culto feito em casa mesmo. Olha só. Né? Eu lembro de ter essa sensação de compreender que eu preciso de Deus, que Ele é o meu Salvador, que Ele é quem nos livra do mal, essa ideia de, sabe, de livrar do perigo, de proteger. Então, foi onde eu lembro assim mais lá atrás, né, de onde ter fixado mais, vamos dizer assim. Na igreja também e tudo mais, mas eu lembro dessa época de culto, no culto doméstico, culto feito lá em casa, com meu pai, minha mãe e os irmãos, né? E aí, tanto que isso foi tão... Eu não sei nem dizer exatamente com que idade. Sim, exatamente. Eu acredito que eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, 8, possivelmente por aí, porque a gente era da Igreja Batista lá em Belém, e, não sabe, lá, na Igreja Batista não tem o costume de batizar recém-nascidos, né? Então, se batiza normalmente já quando já é adolescente, normalmente, né? Só que no meu caso, eu fui batizado, faltava ali 1 semana para completar 10 anos. Eu vejo assim, eu era muito novo, né? Era muito novo, mas aquela foi, naquele momento, a minha pública profissão de fé. Ali, praticamente, faltava 1 semana ali para completar 10 anos. Mas isso já vinha de berço, né? Que eu digo assim, já vinha mais de trás, claro, sendo trabalhado. Sim. Tanto na igreja quanto em casa, sem dúvida. Isso é uma bênção, né? Porque é algo que a geração de hoje, né, tem perdido esse valor, esse momento, não digo nem só apenas do culto doméstico, né? Mas geralmente a gente tem até estudado na parte das mulheres a importância de estar na mesa, né? Ao redor da mesa.
E as famílias têm perdido isso por conta da tecnologia e tudo mais, e o culto doméstico vai-se embora junto com isso, né? Exato. Ter uma experiência dessa... e é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? Lá em casa, graças a Deus, hoje a gente faz os cultos domésticos em casa com as crianças. A Laís, ela explica muito bem a palavra, mas eu também, né, ajudo, complemento. E tiramos as dúvidas das crianças que de repente surgem, a gente tenta fazer de uma forma organizada. E alguns dias a gente falha, mas eu percebo que não são muitos, eu fico feliz por isso. Eu faço muito mais cultos domésticos hoje com a minha família do que quando eu era criança. Embora o meu pai fizesse. Sim, né? Claro. Mas hoje a gente faz com mais frequência, então acho que é um progresso e a gente vai seguindo. Muito bacana. Isso é importante. E são assim, a gente vê como um privilégio mesmo, né? Por exemplo, os teus filhos, tu já é a terceira geração ali de berço, né, cristão, então isso já, quando eles vão tendo entendimento, ele fala assim, caramba, é um cuidado do Senhor muito legal. E aí tu falaste que aos 25 anos tu casou, passou no concurso e veio para Tucuruí. E aí, como é que foi aqui Tucuruí? Mudança? E aí eu vou para qual igreja? Como foi essa tua peregrinação até chegar aqui na Filadélfia? Certo. Quando eu passei no concurso, nós viemos para Tucuruí, a adaptação assim com a cidade em si foi muito fácil. A gente, com pouco tempo de Tucuruí, a gente já estava feliz aqui. De boa, tranquilo. Já foi direto para a Vila Permanente? Não, a gente veio, foi assim, quando a gente chegou, logo as primeiras pessoas que a gente conheceu foi a Fabiana, a Dona Sônia, no hotel, que a gente já tinha referência, amigo em comum, né? Tinha referência, olha, vão lá, fiquem lá. Então lá a gente ficou cerca de um mês, mais ou menos, depois a gente alugou um kitnet aqui na cidade, ficamos aí mais uns 3 meses, mais ou menos, e aí depois fomos para a Vila. Mas eu costumo dizer que mesmo antes de ir para a Vila, a gente já estava decidido que a gente pretendia ficar bastante tempo. Aí, que né? legal. E aí depois foi melhorando e tudo mais, fomos para a Vila, uma casa melhorzinha, e a gente, vou embora por quê? A gente foi o nosso primeiro lar, realmente, já foi em Tucuruí. A gente praticamente casou e veio, né? Casou e um mês depois a gente estava aqui. Caramba. Então, a gente... Lua de mel já aqui. Não teve. Lua de mel foi um novo repartimento. A gente organizou uma lua de mel, lógico, para o casamento, mas não teve como ter, porque a nomeação no concurso acabou coincidindo ali e tal. Então, a gente adiou a lua de mel, viagem mesmo, para o final do ano, né, no recesso. Mas aí a gente, nesse início, eu trabalhava em Tucuruí e novo repartimento, mas a gente conseguia morar em Tucuruí. Caramba. Então, essa parte de se adaptar à cidade, a morar no interior, foi muito fácil, realmente tranquilo. A gente conheceu já pessoas que nos acolheram muito bem, fizemos algumas amizades, e foi muito tranquilo. O que não foi realmente muito fácil, como já incluindo na tua pergunta, né? Não foi muito fácil essa questão da igreja. Por quê? Naturalmente, tanto eu como a Laís, a gente veio lá da Igreja Batista em Belém, éramos da mesma igreja lá. Então é natural, se a gente se muda de cidade, a gente vai procurar uma igreja daquela que a gente imagina que seja semelhante e tudo mais. Então a gente viu, só um parêntese. Quando eu vim trabalhar aqui, eu logo conheci também a Kelly, porque ela trabalhava lá na defensoria. Sim, e ela convidou a gente para ir para a igreja dela. Tudo bem, beleza, mas não fui. Fecha parênteses. Ok, obrigado, vou conhecer algumas e tal, aí fecha parênteses. Só um outro parênteses. Hoje tu é advogado e exerce na defensoria. Sou defensor público. Então quando eu conheci a Kelly lá na defensoria, que ela trabalhava lá. Tá. Então, sim, a gente começou a visitar igrejas, né? E a gente visitou várias igrejas, várias igrejas mesmo. Algumas a gente ia várias semanas, né? Para tentar se acostumando, conhecendo e tudo mais. Mas a verdade é que a gente não estava se adaptando tão bem às igrejas que a gente visitava. A gente ia e tudo mais, mas também de vez em quando faltava, aí dava uma preguiça. Enfim, comodismo também tem. A gente chegou a participar um tempo de uma igreja que eu percebo que, como ela já era bem grande, talvez fosse difícil para a gente ser útil ali, já estava tudo certinho, montado, é mais difícil da pessoa chegar, né, se integrar e tudo mais. Então, diversas igrejas que a gente visitou, e até frequentou algum tempo, mas a gente nunca se sentiu assim tão parte, né, tanto que nunca quisemos ser recebidos como membro de nenhuma delas, enquanto a gente ainda estava assim tão inseguro sobre onde a gente ia realmente ficar, né? Aí, certo dia, a gente estava numa igreja batista aqui em Tucuruí,
Esse foi curioso, né? A gente estava numa igreja batista, e eu não me lembro porque, eu não lembro se era um evento especial, não lembro. Mas nesse dia a Fabiana estava com a gente visitando também. Então estava eu, estava a Laís e estava a Fabiana. Aí estamos lá no culto e tudo mais, de repente sobe alguém para pregar. Quem era? Quem era? Era na época o presbítero Marcelo, né? Hoje pastor Marcelo. E aí a Fabiana olhou, eu lembro muito da Fabiana falando: Renan, falta vocês visitarem essa igreja daí, olha. Essa aí vocês ainda não visitaram ainda e tudo mais. Tu que tá procurando igreja, né? Eu acho que vocês vão gostar e tudo mais. Aí falou depois um pouco mais, a gente estava no culto, viu a pregação, gostou. Exatamente. Por que não? Exatamente. Vamos conhecer. E cá estamos há 11 anos, eu acho. Caramba, 10, 11 anos por aí. 11 anos, meu Deus. A gente veio, nós gostamos da liderança, nós gostamos do clima, amistoso. Sim. Eu lembro de perceber uma união bastante grande assim dos irmãos. Uma das primeiras pessoas que eu lembro daqui é não foi aquele. Não. Das pessoas que eu não conhecia, claro, né? Mas as pessoas que eu não conhecia, que eu vim conhecer aqui, eu lembro da irmã Ana Célia, da Ana. Muito sorridente com todo mundo, né? Ela é muito, né, simpática. Então, eu lembro muito das pessoas brincando entre si, tirando, assim, um clima cordial. Sim. Né? E uma igreja séria, a liderança, como eu falei, eu sempre gostei muito. E a gente foi sendo acolhido e gostando e participando, enfim. Então, a gente se sentiu em casa. A gente sabia também que quando achássemos uma igreja, a gente, especialmente a Laís, que tem essa facilidade com a música, né, com o piano, teclado, ela ia certamente, a gente não tinha a menor dúvida, ela tocava em Belém, ela ia tocar, ela ia ajudar nessa área, sem dúvida. E foi como que aconteceu, naturalmente, né? Depois eu fui de carona. Hoje é uma bênção. Hoje os dois são professores, também. Né? Professores exato. De EBD, isso não estava nos planos, né? Pois é, Laís é super dedicada, professora zona aí. A gente é uma bênção no nosso meio. E é importante isso que tu falaste, né? Com relação que a gente sempre preza. De fato, isso a nossa liderança, ela sempre deixa muito claro a importância desse acolhimento. Né? Nós somos realmente, algumas pessoas falam assim, não, porque lá na Filadélfia tem uma pegada diferente. E isso foi desde sempre mesmo, desde quando eram no DNA, 7 membros. E a gente louva a Deus, né? Porque estamos 16 anos e agora completando um ano. E a gente vê que esse DNA, que nem está falando, né? Essa identidade tem permanecido e passado de geração em geração. Que eu vejo, às vezes, alguns idosos falando assim, mas adolescente e tal é muito carinhoso, fulano de tal é muito sorridente. Sim. Né? Mas louvamos a Deus por isso, e é isso que é bom trazer também a memória. E outro ponto que é bacana é que o Senhor está sempre na direção, né? Tipo, tu estava na Igreja Batista, ok, mas aí sobe lá uma pessoa que era para direcionar. Que é um ponto que a gente precisa colocar aqui para aqueles irmãos que, porventura, vão, né, viajar por transferência de trabalho, nossos queridos jovens, adolescentes, que a gente não precisa ficar preso à placa, né? Sim. Mas, principalmente, aonde o Senhor nos chamar, se é bíblico, e servir. Eu acho uma coisa que eu não gosto, talvez por esse meu passado, eu não sei, mas eu realmente não gosto de quando, às vezes, eu percebo em algum lugar qualquer um preconceito com denominações, assim, vamos dizer assim. Sim, o nome, né? Eu acho que, assim, isso é uma divisão, né, que não leva a nada. Pecaminosa nossa, não né? leva a nada, do coração do homem. Exato. Então, você tem igrejas com características diferentes que vão acolher, assim, as pessoas diferentes vão se sentir mais confortáveis nessa ou naquela, né? Contanto que a palavra esteja sendo pregada com fidelidade, né? Eu creio que está tudo bem. Eu lembro de um pastor que falou assim, certa vez no culto, aí ele falou assim, gente, quando vocês encontrarem uma igreja perfeita, toda alinhada, toda bem doutrinada, não entre, porque você vai estragar. Essa é muito boa, né? Não entra, porque senão você vai estragar. Então... Deixa como tá. Então, ele sempre falou isso e eu falei assim, é verdade. Mas, assim, o pilar mesmo é se o cabeça é Cristo, se a Bíblia é prezada, então você pode estar ali somando. E tu falaste, né? Tu falaste que tu é defensor público e é uma área, eu acredito, eu particularmente, Luana, eu acho que é uma das profissões mais difíceis, né? No sentido advogado, com a vida cristã, né? Como é que foi esse teu...
esse teu caminhar, né? Foi natural? Tu veio de também, teus pais são advogados? Como é que foi esse caminhar do Senhor na tua vida? Os meus pais, eles são formados em Direito, né? O meu pai, eles trabalhavam em concurso público também, que não era área específica. Meu pai, depois que se aposentou, ele começou a advogar. Ele advogou um tempo, mas particular, né? Mas o que eu sempre tive foi a vontade, sim, de fazer concurso, porque eu sempre gostei dessa ideia da estabilidade, né? Okay. Então, especialmente quando eu me formei, eu passei a me dedicar bastante para isso, né? Mas, como profissão, né, dentro dessa área, realmente tem muitos desafios. Eu acredito que em todas as áreas tem os seus desafios, né? Então, ser cristão, você ter a Bíblia como seu manual de fé, de prática, você vai ter desafios, você vai ter, vamos dizer assim, tentações, né? Sim. Mas eu digo assim que a gente tem que lembrar de quem a gente é filho e que a gente não é filho de Deus só no domingo, né? É durante a semana toda. Então, exatamente, procurar dar um exemplo, uma dificuldade, vamos dizer assim, um desafio diário, em qualquer profissão que seja, não na minha, mas em qualquer uma, você imaginar que a palavra fala que a gente, tudo que fizer, fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Então, vejam bem, uma parte do meu trabalho, não todo ele, mas uma parte do meu trabalho é atender o público. Quem atende o público sabe que é muito desafiador. Exatamente. É muito desafiador, porque da mesma forma que você recebe pessoas simpáticas e bem educadas, e, né, enfim, tem de todo jeito. Então, tem pessoas mal educadas que você tem que atender com toda a tranquilidade, com toda a humanidade, mas, enfim, refletindo a graça de Deus e tudo mais. Então, é claro que é um desafio. Como em qualquer profissão, assim, algumas, né, vai ter algumas características mais, né? O desafio de você não entregar um trabalho meia boca, né? De você dar o seu melhor, de você estar se dedicando, estudando, se atualizando, né? Tentar fazer o melhor, tentar ser o melhor naquilo que você faz. Então, são desafios que a gente tem que ter todo dia, e todo mundo tem, né? Então, andar de forma reta, com honestidade, com ética, uma ética cristã, e também procurando dar o nosso melhor todo dia, enfim. É o desafio, né? É o desafio, verdade. E quando tu fala assim do desafio diário, um dos pontos que eu queria ver contigo é justamente esse assim, sou defensor público, né? Ou seja, como tu falaste, né? Eu atendo o público a parte do governo, né? Ali, então, eu tô precisando de advogado, não tenho, eu posso ir lá na defensoria. Uhum. Porém, sou crente, mas também não posso ser, vamos supor, trouxa, né? Que nem tu falaste, tem pessoas e pessoas, né? Como é que tu lidar com isso, com relação à autoridade e naquele sentido que a gente, não, olha, mas não é crentinho, falando sério, falou alto. Sim, meu Deus. Sim, às vezes, às vezes é necessário, você tem que colocar em ordem uma situação, você vai ter que exercer alguma autoridade que faz, eventualmente, porventura, faça parte do seu cargo, né? Da sua função, do seu emprego, enfim. Então, se eu tiver que colocar ordem na casa, vamos dizer assim, a gente vai fazer. Já foi necessário algumas vezes, pessoas que estavam se exaltando, por exemplo, né? Ou desrespeitando, saindo assim do limite, né? E a gente vai precisar chamar a atenção, vai falar, olha, por favor, se você quer ser atendido, vai ter que se comportar e tudo mais, enfim. Então, existem formas de se vamos dizer assim, baixar a temperatura, né? De se baixar. A experiência ajuda muito com isso, sem dúvida, né? No início da carreira, você tem mais dificuldade, com o passar dos anos, você vai tendo um pouco mais de macetes, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas sim, mano, se precisar ser feito, isso não é uma atitude anticristã, o fato de você precisar, eventualmente, colocar ordem na casa. Imagina um policial cristão. Pois é. Vai ter que fazer isso todo santo dia, né? Tem um policial na nossa igreja, né? Acho que não. Eu acho que não. Mas, enfim, você não vai ser, eu sou cristão, então eu vou ficar com pena daquele rapaz que está ali roubando. Não, isso não existe. Vai cumprir a lei, vai fazer o que tem que ser feito, conforme a sua função, claro. E nessa área, quando se trata de réus, por exemplo, Renan, confessos, essas coisas, né? Qual é a tua conduta ali? É conforme o cliente quer ou não? Tu precisa selecionar? Entendi. Já teve alguma experiência de alguém falar assim, eu não posso falar pelos outros, mas eu digo por mim. Eu não vejo necessidade de eu mentir para fazer o meu trabalho. Eu não vejo essa necessidade e eu faço
Assim não tenho essas crises de consciência, porque eu não vejo essa necessidade. Então, nunca, não é uma tentação para mim esse caso. Não vejo dessa forma. Assim, por exemplo, um caso que você está defendendo alguém acusado de algum crime e tudo mais, você vai conversar antes com a pessoa, entendeu? É normal que você converse antes. Eu não converso para dizer o que a pessoa tem que dizer. Eu não faço isso. Se os outros fazem, eu não sei, tudo bem, mas eu não faço. Eu faço para saber o que ela vai dizer, é diferente. Assim, olha, o juiz, né, o promotor está ali para fazer umas perguntas. Então, se ele perguntar isso aqui, o que tu vai dizer? O que foi? Me conta o que foi que aconteceu no dia. Foi você mesmo? Você vai dizer que foi você? Ou não foi? Então, me confundindo com alguém, sei lá. Então, eu vou fazer a defesa da pessoa conforme ela me disser, entendeu? Eu estou refletindo, eu tô lá como porta-voz dessa pessoa. Entendi. Então, se ele me diz, não fui eu e tudo mais, eu tenho testemunha, vamos lá, vamos seguir essa linha, não tem problema nenhum. E como se ele disser o contrário, como milhões de vezes já aconteceu. Não, realmente, fui eu vou admitir, eu vou assumir, foi isso, foi assado, foi por causa disso. Foi... E aí a gente vai trabalhar conforme o caso para atenuar a pena de uma pessoa como essa, por exemplo, né? Defender os direitos do processo, do procedimento, para que não sejam atropelados, enfim. Então, existe toda uma defesa técnica que pode ser feita sem você, aqui, entre aspas, sujar as mãos, vamos dizer assim, né? Então, isso para mim, graças a Deus, eu não tive essa dificuldade, né? Quando eu estava especificamente mais nessa área criminal. Hoje em dia eu estou na área civil, então esse tipo de conflito até menor ainda. Legal. E isso é bacana da gente ver, porque, assim, como eu te falei, né? Quem está de fora geralmente fala assim, nossa, como é que... A cabeça, assim, de uma pessoa leiga, vamos supor, advogado, vai ter que mentir muito, vai ter que enrolar muito. Não dá pra ser crente. É tipo como monta na cabeça, né, político. Quando a gente fala político, a gente, infelizmente, vem já começa a ter essa ideia, né? Sim. Né? A gente tem isso até dentro da igreja, né? Eu entendo como é que é. Cada um vai saber da sua própria conduta, Exatamente. Né? Eu tô aqui no caso para explicar, olha, não precisa ser assim, eu não faço dessa forma. Eu posso fazer a defesa, dar o melhor que eu puder para defender alguém. Não é uma regra da profissão, de uma forma ética, sem problema nenhum, sem precisar atropelar nada. Eu posso ajudar, eu posso realmente ser útil para aquela pessoa ali, mas sem precisar desses atropelos, né? Legal. E tu hoje também é professor, continua sendo professor, né? Na faculdade, universidade. Como é que é essa área? Professor. Olha, Bando de jovem. A maioria é jovem, né? Também foi bem no início da minha chegada em Tucuruí, acho que uns 6 meses depois eu comecei a dar aula na Gamaliel, então já tem aí 12 anos, eu acho. Então já tem bastante tempo, graças a Deus eu tenho uma experiência também. E também é um desafio, sem dúvida também é um desafio, né? Dar o melhor, servir como se você estivesse servindo ao Senhor, é muito difícil, tem muitos desafios. Mas é a nossa função, estudar, se atualizar, tentar falar aquela matéria, aquele assunto que tem que ser passado, mas da forma mais simples possível e trazer exemplos do dia a dia, trazer as novidades, porque no direito ele é muito dinâmico, né? Então, toda hora tem coisas novas e tudo mais, então tem que estar atualizado com as decisões recentes daqueles assuntos e tudo mais. Então, eu tento fazer dessa forma, eu tento me atualizar e tentar falar a linguagem que as pessoas possam me entender, né? E, de novo, né? Dentro do possível, com as minhas limitações e imperfeições, servir a Deus onde eu estiver, né? E já tiveste alguma experiência, assim, tanto ou seja na faculdade ou ali mesmo na defensoria, e não apenas exercer a tua profissão, a tua vocação no Senhor, mas de fato orientar biblicamente, perceber, né? A gente vê isso muito no pastor, né? Sim. Já aconteceram algumas vezes. Eu lembro de uma ocasião, especificamente de um júri, né? Um júri é quando tem os jurados que decidem a causa, tem todo aquele negócio, mas é um julgamento mais longo, né? E eu lembro que esse júri, o rapaz lá tinha sido absolvido e tinha sido um julgamento muito apertado, muito difícil. Se eu não me engano, eram 7 jurados, né? Se eu não me engano, esse foi um daqueles casos que foi 4-3 para ele ser absolvido. Então, fica aquela dúvida, a gente duvidando, será que foi, será que não foi? Aquela coisa toda. E no final, depois que já passou aquele sufoco todo e tudo mais, eu falei, olha, procure uma igreja e tudo mais. Não estou aqui para discutir se foi, se não foi. Tu está absolvido, está livre, não quero saber. Mas
sabe? A vida que você tá ali e tudo mais, levando, que isso dava para deixar claro que não era das melhores, né, independente dele ser culpado ou não, não condizia, né? Não ia dar, tipo assim, não ia dar certo para o futuro, né? Daqui para pior, né? Então, às vezes a gente tem alguma oportunidade de dizer algo do tipo, olha, se a pessoa der uma abertura, né? Sim, como sim. esse rapaz deu, né? Então a gente espera que tenha feito alguma diferença. Caramba, né? E isso é legal, né? Porque assim, são pequenas sementes, como tu falaste, né? Nem sabe como é que tá, mas vai que, né? Amanhã seja um pregador, Sim, missionário. Ah, foi lá no julgamento. Vai saber, Em né? 1900 bolinha. A gente não deve mesmo perder as oportunidades. Isso é muito bacana. E agora, voltando aqui um pouco para a igreja, porque a gente sabe, né, que a igreja, o lindo da igreja é isso, né? É saber que temos várias classes, né, várias profissões, várias vocações, mas um corpo, uma linguagem, um amor unido por Cristo. E eu, por exemplo, né, a gente sabe que tem pessoas com hierarquia, né, têm cargos importantes na nossa sociedade. E aí eu lembro, particularmente, eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou falar com ele? Eu falo doutor? Eu falo irmão? Será que ele vai ficar ofendido? O Marcelo ficou muito tempo de chama de doutor, pastor, não precisa, o presbítero, né? Não precisa, pastor. Porque dentro do meio é comum, é o costume, mas que, pelo amor de Deus, não precisa me chamar de doutor, não. Eu sou mestre, e o que eu chamo? Aí, e eu tenho esse lado muito brincalhona, sim. né? Aí eu lembro que às vezes eu até arresto, menina, para de fazer isso, que é o professor. Eu fui mal. Mas brincalhão eu também sou. Nunca foi um problema, não. Exatamente, é isso que eu gosto, e principalmente que eu quero passar aqui nesse podcast, que, gente, só conhecendo o Renan, sabe o quanto ele é brincalhão. O quanto ele é gaiato, o quanto ele é um pai babão. Sério, Renan, porque a gente vai montando uma imagem e fala assim, nossa, defensor, deve ser sério, só fala coisa culta. Meu Deus, o que é que eu vou abrir minha boca? E na faculdade, especialmente, eu sei que eu sou bastante sério, né? Mas não quer dizer que eu seja 24 horas por dia, né? E eu falo, meu Deus do céu, como é que eu realmente fui falar aquilo com ele e tal? E o que eu acho muito bacana nisso, de fato, para mim é uma inspiração, porque todos nós temos a oportunidade de crescermos na nossa vida aqui, mas é nítido esse teu coração de servo, né? É muito nítido essa tua humildade, essa tua submissão à liderança. Tu consegue fazer essa transição fácil? Tipo assim, olha, lá no meu trabalho eu sou líder aqui, e aqui não. Olha, eu acho que, assim, todo mundo tem... Nossa, eu tenho muitas dificuldades na minha vida, eu tenho inúmeros defeitos e imperfeições, mas eu me considero um bom liderado. Eu me considero fácil de liderar. Assim, aqui, pelo menos, onde a gente está, né? A liderança que nós temos em EBD, ou na igreja como um todo, você pensa no corpo de presbítero, o que você tem para dizer? Assim, você vai ver, claro, um defeitinho aqui, o outro. Então, sim. Mas a liderança é excelente. A gente passou agora 3 meses estudando sobre liderança na EBD, né? Uma revista ótima. E, assim, enquanto eu estudava, que coincidiu de eu dar algumas lições nessa revista, né? E enquanto eu estava estudando, eu pensava, gente, como deve ser difícil você estar numa igreja com... cada história que a gente já ouviu falar, que já passou, né? Uma liderança que ou é fraca, é permissiva, ou é abusadora, tem de todo tipo. Mas, assim, graças a Deus eu não passo por isso. Aqui na igreja, a liderança é ótima, maravilhosa, e eu me submeto sem nenhum problema. Eu acho que eu tenho liberdade de, eventualmente, dar uma sugestão, mas eu acho que a pessoa que é liderada tem que ter alguma maturidade de não ficar melindroso, de não ser melindroso. Se aquela pessoa... Se eu estou dando uma sugestão, ela pode ser aceita, ela pode não ser aceita, e tá ótimo, tá tudo bem. Às vezes tem uma música ali que eu digo assim, olha, eu acho que ela tá um pouco rápida. Aí a Luciana eventualmente diz, não, ela tá boa assim. Tá boa. Foi uma impressão que eu tive e tal, mas se não, tá ótimo, baixa a cabeça, segue a vida. Não tenho problemas realmente de ser liderado, assim, para mim é muito tranquilo. Talvez tenha a ver muito com a minha criação. Realmente, meu pai sempre foi
um líder, assim, bem forte, sabe? Assim, bem, meio generalzão, sabe? Sim. Então, nós quatro homens, homens, lógico que a gente fazia nossas bagunças, nossas estripulias, né? Mas, no geral, a gente andava bem na linha e sabia que a palmada corria solta, sem dificuldade, quando necessário e tudo mais. Então, eu aprendi a disciplina. Outra coisa que eu acho que me ajudou extremamente, assim, eu tenho certeza que isso ajudou a formar o meu caráter, é o meu passado de atleta. Na natação, no meu caso é a natação, mas os esportes em geral trazem demais isso. A disciplina e aquela questão, respeito pelo teu professor, técnico, mestre, sei lá, qual for, né? Então, desde a minha infância, menor infância, o respeito completo pelo técnico, por aquele que estava dando, não, é assim, é assado, não faz isso. Não é para chegar atrasado, sabe? Então, eu sempre tentei andar na linha. E eu acredito que tu já estás pegando uma geração, não só como professor, mas como defensor também, ali, às vezes, no trabalho, enfim, algum estagiário, que vem novo e cheio de não quero ser ensinável. Sim. Né? Aí é um desafio enorme, porque a nova geração é menos ensinável, creio eu, né? Então, isso tem que ser, assim, é uma responsabilidade, a gente dá a volta e sempre volta para a família, né? A responsabilidade dos pais é muito grande nisso aí. Se o filho, ele é criado para ser o reizinho da casa, para ser aquele que tem todas as vontades satisfeitas, tudo que ele quer recebe, tudo, dificilmente ele vai ser um bom liderado, porque ele vai ser aquele que bate o pé, que se não for feita a vontade dele, troca de igreja, troca disso. Então, a responsabilidade dos pais é muito grande. Eu acho que nessa questão da disciplina, meu pai, né, ele foi bem firme. E tô falando nisso, realmente, eu lembrei de um ponto aqui, que eu acredito que, não sei se tu pode ter essa percepção, mas teve uma fase da minha vida que eu realizei visitas no presídio por conta de um parente. E quando, assim, um pouco que eu pude fazer de panorama, não tinham só apenas pessoas com família desestruturadas, né? Vamos supor, a mãe fugiu, enfim, tem essa maioria. Mas, por outro lado, a gente tinha muito esses filhos que a gente chama na palavra chula, mimados. Né? Esse, um dos meus parentes, era dessa classe, né? Então, que foi escolhendo o que queria, não sabe escolher, não tem direcionamento dos mais velhos, e aí foi má companhia, levou para o lado ruim, desenvolveu e tudo mais. E eu lembro que eu encontrei uns 4, assim, dessa mesma classe, às vezes até filhos de pessoas conhecidas aqui da nossa cidade e tudo mais. E eu falava assim, olha só, né? Aí, para esse meu parente, eu falava muito, porque assim, eu via uma regra lá dentro, por exemplo, bater antes de entrar. Aí eu falava assim, mas olha, tem que bater aqui, tu não faz isso na tua casa. Né? É tipo isso. Sim, né? E a gente... eu, assim, na minha experiência de vida e tudo mais, eu tenho essa impressão, não sei se todos concordam, mas que quando a criança ela é criada dessa forma assim, tende a ser um adulto complicado. Seja, não que vá, todo mundo vai para o crime, não é isso. Fato. Mas vai ser mais difícil de lidar no trabalho, vai ser mais difícil de lidar no casamento, vai ser mais difícil, vai ser uma pessoa mais difícil, porque não aprendeu a ouvir não aprendeu, né, a saber o seu lugar, não aprendeu às vezes a disciplina, não aprendeu às vezes a hierarquia. Então são coisas que, se não aprender na infância, depois vai penar mais para aprender. E eu lembro, Renan, que eu fui orientada, né? Porque como eu era mulher e esse meu parente não tinha como quem visitar. Então, pela lei do presídio, eles autorizavam a primeira linhagem de primo de primeiro grau, aí no meu caso. Aí, quando foi, o pastor Rui me orientou e falou assim, não trate ele como tadinho. E aquilo foi muito forte, porque a nossa vontade é fazer, poxa, por que tu tá aqui? Né? Ai, que lugar horrível, que não sei o quê, de chorar junto, enfim. E ele falou assim, trate ele como fundo do poço, como eu li nada e tudo mais. Aí quando eu fui para lá, eu fui entender, porque tem pessoas lá que se sentem o cara por serem criminosos, né? Eu falo, meu Deus! Né? Eles têm pessoas que são tendenciosas a gostarem do poder, né? E do medo que impõe, ocasiona, né? Que se empoderam ali por conta do crime. E aí, não satisfeito, passaram-se anos, Renan. Eu fui para São Paulo e eu deparei com meninas, mulheres, que gostam de relacionamento com pessoas que
mandam esse empoderamento. Eu falei, não tô acreditando. De vez em quando a gente vê, assim, algum seriado, alguma notícia desse serial killer, depois ele recebe um monte de carta de um monte de mulher. Engraçado. Vai entender, incrível, né? Incrível. E eu falo assim, gente, como é importante realmente esse coração ensinável. Porque quando a gente vai ver a história, de repente, de alguns que são famosos, né, início, meio e fim, a gente vai ver os pequenos erros na família. Sim. Por que não falou não naquela hora que ele queria aquele brinquedo, né, ou brincar naquele momento? São os pequenos detalhes, né, que refletem lá na frente. Exato. E uma coisa bacana e que eu vi recentemente, né, que eu acredito que são pontos para a gente não percebe, mas eu creio na sociedade percebe isso. Principalmente no teu caso, que acaba sendo conhecido, defensor público, enfim. Às vezes, geralmente, um ou outro precisa, né, desse serviço. E aí, recentemente, nós tivemos um velório aqui na igreja. Né? Aí, quando eu vi aquela cena, falei assim, olha só, o presbítero Hérito e o Renan cantando. E isso constrange a gente, né? No sentido assim, cara, a gente realmente, fora de tudo, da nossa profissão, da nossa vocação, seja ela grande ou pequena aos nossos olhos ou nos olhos da sociedade, de fato, a nossa essência é ser servo. É servir, é servir. Cara... A gente tem que ter E quando eu falo a gente, eu estou me incluindo completamente, né? Mas a gente tem que ter essa mentalidade de servir e não achar que existe só posso servir se for naquilo que eu quero. Vamos Exatamente. dizer assim, né? Ah, não, eu acho que eu nasci para a coisa X. Talvez sim, mas não quer dizer que você só vai ser útil lá naquela coisa X, né? Vamos imaginar, por exemplo, se eu não tenho nem metade, eu falo isso sem menor constrangimento, eu não tenho a metade da capacidade do Hérito para cantar. O Hérito canta muito bem, muito bem. Mas eu pensei, se eu posso ajudar, eu posso ser útil, assim, o que eu sei fazer vai somar, vai ajudar, então vai e ajuda. Entendeu? Então, quer dizer, você não pode pensar assim, eu só vou trabalhar numa área X na igreja se eu for o melhor daquilo ali. Sim. Né? Não pode ser essa mentalidade. Tem tantas áreas precisando de gente. E assim, se você tiver um coração ensinável, disposto e tudo mais, vai procurar algum lugar, procura liderança, vê onde é que você pode ser mais útil em algo que você saiba fazer, ou que você vai aprender a fazer e tudo mais. Mas não pensa assim, só posso trabalhar se for no lugar X, só posso trabalhar se for no lugar... Isso aqui não é digno de mim, sabe? Essa ideia. Isso não é legal, eu não acho isso bom. E o que é bacana, porque assim, corpo de Cristo, quando a gente cria essa identidade e a gente cria raiz em alguma igreja que o Senhor nos chamou, é isso, é ser corpo, em qualquer momento, né? Ah, não, eu sou professor substituto, o que eu vou fazer no velório de uma pessoa que eu nem conheço, não conheço a família, e ainda vou tocar lá na frente, né? Então, assim, eu louvo a Deus por esses privilégios, né? Que a nossa igreja tem a oportunidade de presenciar, porque muitas vezes, como a gente estava falando de geração, né? Os jovens estão, não, eu acordar cedo, vou pegar essa oportunidade para ficar em casa, né? Para quê? Sendo que poderia servir o corpo, a igreja local, e sendo testemunha. Cara, uma igreja lotada. Né? Então, isso é muito bacana de ver e eu louvo a Deus, né? Porque eu sei que isso não é força humana, né? Isso é ação do Espírito Santo. E assim, gente, como a gente está aqui, a nossa igreja está cheia de testemunhos assim. Né? Eu sei que eu gosto muito de conversar com todos. Sim, sim. Aí eu vou... Não, é muito legal conhecer as histórias, né? Não, porque eu quero gravar aquela história tua. Eu nem lembrava mais, mas eu lembro. Então, assim, é muito privilégio pra gente. E muitas vezes, como eu te falei, a gente fica nisso e fala assim, ai, será que eu consigo falar com ele? Será que não sei o quê? Então, que fique aqui esse legado gravado, né? Que os teus filhos, quando estiverem mais velhos, possam assistir. Teus netos, teus tataranetos, enfim, né? Vão poder assistir na mão, assim, no transparente. Mas que esse vídeo, que esse bate-papo possa edificar não só a nós, os nossos jovens, né? Que podem aí ser futuros doutores, mestres, né? E ter essa humildade, né? Saber que no final de tudo, de fato, nós somos servos, né? Estamos aqui para servir. A gente glorifica a Deus que a gente tem uma liderança assim, né? Pastor Marcelo, mesmo sendo empresário, ele
acabou. Ele é cego. Sou crente, acabou, esquece. Suja o pé mesmo para ir onde tiver. Eu acho isso muito legal. É um exemplo muito bom para a gente seguir. E campo tem, né? Campo tem para a gente exercer os nossos dons e talentos. Deixa uma mensagem, né, para a gente. O que tu deixa assim, de mais marcante com relação ao Evangelho, né? A importância dessa proclamação. Bom, muitas coisas podem ser ditas sobre isso, né? Muitas coisas podem ser ditas sobre isso. Teve algo que eu estive pensando hoje, especificamente, que é a gente entender, eu vejo que isso seja importante, talvez alguém discorde de mim, não sei, mas eu vejo que isso seja importante. A gente saber defender a nossa fé, certo? Porque, às vezes, vamos imaginar que a gente vai testemunhar para alguém do amor de Jesus, da palavra, e, de repente, aqui, uma situação hipotética. Eu falo assim, olha, você precisa crer em Jesus, ele é o nosso Salvador, ele morreu na cruz, ele é o Deus encarnado e tudo mais, é isso que eu acredito e tudo mais. Beleza. Aí a pessoa está me escutando e diz assim, por que eu deveria acreditar nisso? Aí você vai dizer assim, porque eu estou dizendo. Aquele meme, né? Confia. Será que isso é fazer discípulo? Será que isso é a forma correta de se fazer? Quando você vê lá no livro de Atos, Paulo, Apolo, eles arrazoavam, eles argumentavam, né? Eles demonstravam. Então não é simplesmente você dizer Jesus morreu e tudo mais. Isso é verdade. Isso é, né, o que é o evangelho? Aí você resume ali tudo mesmo. Ótimo. Mas aí a pergunta, por que você acredita no que você acredita? Ou por que eu deveria acreditar no que você está me dizendo? Por que aquela outra religião ali que diz que Jesus não é Deus, por que não são eles que estão certos? Esse versículo que diz isso aqui. Então, quer dizer, eu percebo, e eu estou me incluindo, tá? Não estou pensando que eu estou falando para os outros. Eu percebo que a gente precisa saber dizer com amor e com mansidão, como diz a Bíblia, a razão da esperança que há em nós. Ou seja, por quê? Estuda. Exatamente. Tem tantas respostas que a gente não sabe, mas que tem uma resposta. Sim. Certo? A resposta está lá, ela existe. A gente vive no tempo da internet. É verdade. Pelo amor de Deus. Dos né? Reels, né? Então, você tem acesso a não sei quantas traduções da Bíblia. Você tem acesso a não sei quantos doutores explicando isso, por causa daquilo e tudo mais. Por que é isso, por que não é aquilo. E você pode entender, você pode compreender, você pode ir atrás, estudar. Vem cá, por que eu acredito no que eu acredito? Eu acho que se a gente tiver essa consciência, né, como igreja e também individualmente, nosso evangelismo gerará muito mais resultados, porque a gente vai falar daquilo que a gente está certo, convicto, com certeza. Certo? A razão e a fé, elas vão caminhar juntas. A gente tem motivo para ter fé. A gente não tem fé porque simplesmente, né, fulano me disse, eu confio nele. O pastor falou, eu acredito nele, acabou. Esse é o fundamento. Não é um bom fundamento. Então, estejam prontos para dizer a razão, o motivo, o porquê da esperança que vocês têm, por que você acredita no que você acredita, por que você é cristão, por que você não é ateu, por que, sabe? Então, ter resposta para essas coisas envolve estudo, envolve dedicação. Isso é uma coisa contínua. Então, essa semana passada, eu estava estudando a palavra e aí eu me peguei com uma dúvida com uma árvore, né? Eu vi que estava em ênfase X árvore e aí eu falei assim, mas por que tão comparação com a nossa vida e essa árvore e a promessa de Deus? Em Jeremias, aí eu peguei, procurei, aí eu vi a foto da árvore no Google, né? Dei um Google, aí eu ainda não entendi pela foto só. Aí quando foi, aí eu falei assim, vou para os universitários, né? Liguei para o pastor Antônio até, eu falei assim, Senhor, me direciona para um pastor que possa me responder rápido. Aí liguei para o reverendo Antônio dos Passos e ele foi me explicando, e eu, meu Deus do céu. Não tem uma informação lá, assim, ao acaso. Está lá por algum motivo. O nome da árvore em hebraico significa isso, porque, meu Deus, eu falei, meu Deus, Deus é lindo. E aí a gente vai ali para um quebrantamento e uma experiência linda. Eu acho que o conhecimento ajuda a gerar isso. Nossa, muito. Então, como foi importante. Eu falei, pastor, Deus é lindo demais. Eu lembro que eu só respondi ele assim.
E ele me deu uma explicação linda, né? Que ele passou 5 anos na faculdade e eu em meia hora. Descobri. Mas isso é importante, olha, muito importante mesmo. Renan, muito obrigada por essa oportunidade. Né? Confesso que eu ainda tenho aquele meu Deus do céu, Renan Faraó. Não tenha, por favor, pelo amor de Deus. Não lembro tem muito porquê. da Renata, que ela falou assim, não me chama de doutora. Fica aí, tá dado o recado, então. Né? Muito, muito bom. E assim, eu louvo a Deus em poder caminhar junto contigo, com a tua família, que é muito querida, né, por todos nós, na equipe de louvor, e que Deus continue te usando nessa geração, né, te abençoando, te capacitando, e sendo tu uma bênção até os teus últimos dias e deixando esse legado lindo aí. Fico muito honrado pelas palavras, honrado por ser convidado, por estar aqui, e também honrado por poder, de alguma forma, contribuir com alguma palavra, com alguma coisa, com alguma experiência. Eu espero continuar fazendo parte aí do corpo. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, esse foi mais um podcast. Deus abençoe vocês. Na próxima, teremos mais.